A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa noite. Tudo bom? Aqui quem está falando é o professor César Borges. Inicialmente, gostaria de um feedback de vocês sobre o áudio. Vocês estão me ouvindo? Por favor, pode mandar mensagem no chat. Beleza. Valeu, galera. Todo mundo ouvindo aí. Então, deixa também aqui compartilhar o vídeo. Ativar ele. Para ver se está tudo ok. Vocês estão me vendo? Áudio ok. Ouvindo claramente. E o vídeo? Vocês estão me enxergando aí? Tá aparecendo minha cara para vocês? Tá, beleza. Valeu, Guilherme. Valeu, Expedito, Angélica. Todo mundo que respondeu. Bom demais. Então vamos lá. Boa noite, então, meus caros. Quem está participando aí desse nosso webinar de hoje, né? A gente vai bater um papo, trocar uma ideia sobre o efeito de escala. Então, inicialmente, só tá, digamos, me apresentando, né? Então, eu sou o César Borges, né? Sou professor aqui no contribuo, participo aqui do grupo do LabGIS, né, na oferta dos cursos que a instituição promove, né, pela UERJ. Minha formação em Geografia, tenho um mestrado em Ciências Ambientais e estou realizando atualmente doutorado em Ecologia Aplicada. Trabalho numa ONG. A minha especialidade é mais análise espacial, especificamente voltada para ecologia de paisagem. E justamente que esse background que eu venho acumulando na última década, principalmente, que fez a gente construir e elaborar essa proposta de curso que a gente tem aqui no LabGIS. E que, na verdade, esse webinar ele vem como um mecanismo divulgador desse nosso curso. Então, na verdade, a proposta desse webinar é de poder mostrar um pouco para vocês qual que é a nossa temática, qual que é a nossa abordagem, nossa metodologia de apresentação que o curso trabalha, detalha mais especificamente, né, ao longo de um mês, que é o curso Ecologia de Paisagem Codificando Parâmetros Espaciais, cujo objetivo é justamente que disseminar a abordagem e a codificação da ecologia de paisagem, uma vertente ecológica. Além disso, disseminar e difundir também e ensinar, né, as ferramentas que se tem, conhecer essas ferramentas para se codificar padrões de estrutura de paisagem, de configuração, de composição, saber definir quais são as métricas mais adequadas, saber discutir, saber escolher e fazer a relação dessas métricas com a informação biológica e ecológica que é que nos interessa, né? Uma vez que as métricas de paisagem elas são, na verdade, o como a gente precisa tentar responder alguma questão específica, sendo sempre destacando que o importante é a nossa evidência, conclusão e compreensão da ecologia daquele fenômeno, daquele organismo, daquela espécie que está em observação. Então, a proposta desse webinar é justamente fazer um pouco dessa divulgação desse curso, que a gente vai ter uma turma agora, se não me engano, no 1º de abril, vai estar iniciando, né? E esse curso, a proposta não, a estrutura dele é um curso totalmente online, como todos os cursos do LabGIS. Então, a gente tem, não pelo fato de ser online, a gente não tem mais uma interação, digamos assim, presencial, né, entre aspas, mas tem os módulos das aulas presenciais comigo, temos o acompanhamento e atividades tutoriais, de tutoria, quer dizer, de cada módulo de aula, que isso também é acompanhado por um professor do LabGIS, que vai sempre dando o suporte de esclarecimento de dúvidas relacionadas principalmente à questão do ferramental, das dúvidas que tiverem de como instalar um software, de como está executando tal análise, sendo que grande parte das análises eu vou estar reproduzindo junto com vocês na aula, quem for participar do curso, e tem esse momento também da tutoria. Junto com isso, vai todo o dataset das análises que a gente vai estar realizando, vai uma apostila comentada, com breves explicações ecológicas do que tal métrica e tal abordagem está abordando, está especificando. Então, eu vejo que é todo esse compilado, né? De nossa aula online, tutoria, banco de dados, apostila, né? Fórum de discussão, tudo isso que compõe o curso, né?
E além disso, as aulas não somente têm uma vertente, uma abordagem prática, de justamente conhecer os softwares de métrica de paisagem, conseguir manipular, né? Ver os tipos de dados que cada um tem de entrada, ou como é o output disso, mas também fazer uma discussão teórica em cima de cada temática. Okay? Então, por exemplo, vamos ter lá a aula sobre conectividade funcional. Antes disso, a gente faz uma apresentação, faz uma discussão teórica sobre que é conectividade, qual que é a implicação dela biologicamente, como ela vem sendo analisada, estudada e como a gente interpreta isso. Posteriormente, a gente vê isso mesmo na prática sendo codificado, vendo os outputs dos softwares que se tem dessa abordagem e fazendo interpretações, diferenças ecológicas sobre determinada exemplificação que estaremos realizando no momento. Então, é mais ou menos essa a proposta e a rotina do curso. E que é praticamente um pouco da estrutura que a gente vai estar apresentando aqui hoje no webinar. Perfeito? Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao curso, a sua ementa, tudo isso, vocês podem estar mandando mensagem aqui para mim durante a mesma apresentação. E no final, eu vou estar deixando também meu e-mail de contato, vocês podem estar comentando. Destaco que o curso é muito voltado para questões para ações de conservação e restauração, um planejamento a nível de escala de paisagem. Né? Então, esse que é o objetivo, a finalidade do curso, e muito também indicado para iniciantes que têm interesse nessa abordagem, de estar aprendendo. Então, você não precisa ter um pré-requisito, uma premissa básica do conhecimento de ecologia de paisagem. O que é importante ter, na verdade, para ter um bom rendimento no curso, que é interessante, é um pré-conhecimento de rotinas de SIG, né? Sistema de Informação Geográfica. Então, conhecimento no ArcGIS, no QGIS, isso facilita, apesar que todo o curso ele é conduzido e realizado no ArcGIS. Perfeito? No site do LabGIS tem todo o elemento do curso, tem lá os softwares que a gente vai estar utilizando, o cronograma. Vocês podem ficar à vontade de estar consultando e se tiver qualquer dúvida técnica, pode estar entrando em contato comigo, tanto com o próprio contato com a coordenação do LabGIS. Perfeito? Então, vai fazer esse amparo, esse norte, né? Pontuando do que a gente tem proporcionado, né? E que vem integrar justamente com esse nosso webinar de hoje. Ok? Durante aqui a nossa conversa, vocês podem estar enviando dúvidas pelo chat, né? Dúvida da apresentação, ou sugestões, qualquer coisa, ou até mesmo integrações, caso aqui alguém esteja trabalhando com essa abordagem, seja numa atividade acadêmica, um TCC, uma dissertação, uma tese, ou numa atividade de consultoria. Então, fique à vontade para poder estar perguntando e até mesmo estar proporcionando algumas abordagens para discussões e tornar um pouco mais rico o nosso debate. A Priscila está perguntando, teste, consegue ler essa pergunta? Oi, Priscila, perfeito, estou lendo a pergunta sim, ok? Teste validado. Então, o que vocês estão escrevendo aqui no chat eu estou conseguindo ler, beleza? Então, vamos lá. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês, vou desligar um pouco o áudio, vou compartilhar a tela, e aí a gente começa com essa apresentação, e no final a gente vai fazer uma pequena prática bem simples, mas na verdade que vai ser só para mostrar um pouco da evidência dessa questão da escala que a gente vai estar conversando nessa próxima hora e verificar isso como isso pode ser observado na prática mesmo no nosso dia a dia, digamos assim, acadêmico, de consultoria, de trabalhos, enfim. Perfeito? Então vou desligar aqui a câmera e compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela aí? Só dar esse feedback aí para poder ter certeza. Por favor. Tá, valeu. Então vamos lá. Só coisa aqui rapidinho. E aqui. Tá. Tela espelhada que o Expedito comentou aqui. Não tá conseguindo enxergar direito, não? Aqui para mim tá parecendo tranquilo. Tá vendo? Ah, então tá. Bom. Então vamos lá. Então, meus caros,
A proposta desse webinar é justamente a gente verificar o quê? Esse efeito da escala na diversidade biológica, que na verdade é o efeito escala, e que isso na ecologia da paisagem atualmente vem sendo bastante discutido, questionado, verificado de uma forma até um pouco metodológica, porque é uma questão que a gente não tem ainda muito claro de como está considerando isso. Principalmente quando a gente pega isso e for levar um pouco a nível de espécies, por exemplo, que o negócio fica um pouco mais complicado. E também, às vezes, trabalhando a nível de assembleia, por exemplo, de comunidade, também fica complicado devido a próprias especificidades de cada espécie com relação à paisagem que vem proporcionar um certo resíduo nisso. Mas antes de chegar nisso, eu ia estar destacando aqui a importância e a relevância de considerar no planejamento qualquer estudo de paisagem no seu planejamento a abordagem da escala. E aqui, quando eu falo escala, não é somente o que acho que pode ser um pouco mais tendencioso de pensar em escala espacial, que de fato é isso também, mas não somente isso. Né? Além da escala espacial, mas a escala temporal é outra dimensão que a gente também, não necessariamente na nossa pergunta, nossas questões, tem que ter o tempo envolvido, mas, no entanto, na forma do planejamento, de pensar nosso delineamento experimental amostral, de amostragem das nossas paisagens, quantificação e relação delas com nossas variáveis de resposta, por exemplo, pensar a influência que a dimensão temporal tem ocasionada naquela nossa paisagem focal de estudo é bastante relevante para a gente poder construir nossas hipóteses, de certa forma, e poder prever alguns resultados e controlar alguns efeitos, por exemplo. O que a gente vai ver ao longo da apresentação, qual que pode ser esses efeitos, principalmente do tempo que às vezes a gente não tendo certo controle ou conhecimento dessa abordagem pode proporcionar a gente ter algumas interpretações equivocadas ou observar ausências de relações de efeito e causa entre paisagem e biodiversidade, por exemplo, e pensar que não está tendo nenhuma relação, mas que na verdade porque a gente não controlou o certo efeito do tempo para poder conseguir observar e identificar essa possível relação. E a mesma coisa é válida para a questão da escala em termos de espaço, em termos de dimensão espacial, né, de tamanho, por exemplo. Né? Então, qual que é o tamanho, que é uma grande discussão quando a gente pensa em tamanho de paisagem, né? Qual que vai ser minha base, minha referência para definir o que é paisagem? Perfeito? Então, é nesse intuito, é nesse contexto que vem a nossa discussão. Então, iniciando nisso, essa é a primeira questão para todo trabalho, para toda pesquisa que vem no âmbito da ecologia de paisagem. Aqui eu destaco a ecologia de paisagem na vertente ecológica americana, né, porque tem uma outra vertente também, a geográfica europeia. Isso a gente discute bem mais um pouco detalhado durante o curso, mas só que pontuando essa, essa localização, digamos assim, conceitual dentro da ecologia de paisagem. Então, o que geralmente a gente vem e pensa a primeira pergunta, né? Para quem é a nossa paisagem, né? O que a gente está considerando como paisagem? Qual que é o nosso organismo? Qual que é a nossa referência para definir paisagem? Então, essa é a primeira discussão. Eu vou trabalhar com mastofauna, vou trabalhar com felinos, por exemplo. Perfeito, tudo bem. A percepção desse felino em relação a essa paisagem é uma. Vou trabalhar com Queropterofauna, os morcegos. A percepção desses morcegos e a paisagem é outra. Vou trabalhar com ave, é outra percepção, com formiga é outra, e a nossa percepção humana, que geralmente se retrata aqui, que a gente pega de uma imagem de satélite de um sensor. Né? Então, mas o que a gente tem que, na verdade, tentar buscar é um desafio, é uma coisa difícil, não tem informações, não tem estudo, não tem abordagem metodológica tão difundida para poder considerar isso, é um desafio, mas é uma coisa que a gente tem que discutir e pelo menos pensar e tentar planejar e como controlar e como desenhar isso nas nossas pesquisas. Então, justamente o que? Saber a partir do meu organismo focal, seja ele a nível de espécie, população, assembleia, ou até mesmo de um processo ecossistêmico, né, uma função ecossistêmica que se esteja avaliando é, estoque de carbono, qualidade de água, né, algum serviço, polinização, enfim. Então, pensar
qual que é a magnitude e a percepção que esses organismos, que esses grupos, eles têm, que a gente pode estar estimando que eles veem, como eles percebem a paisagem. Porque é justamente o quê? A partir dessa percepção deles que a gente vai conseguir definir de uma forma aproximada, um pouco mais real, né? Sempre na medida do possível, o tamanho da nossa paisagem. Que na verdade essa é uma grande discussão inicial, né? Se eu vou trabalhar com formiga, qual que vai ser o tamanho da minha paisagem? Qual que vai ser a dimensão territorial que eu vou ter de relação da estrutura da paisagem que tem em volta daquele meu ponto amostral com aquela minha medida biológica naquele ponto, né? Que vai ser uma dimensão de 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 5 quilômetros? O que que vem poder me subsidiar a fazer essa tomada de decisão? Que isso é uma informação muito difícil de se obter empiricamente, né? E aí, o que que a gente vem geralmente, o que nos norteia para chegar um pouco na aproximação desse valor de tamanho de paisagem? São os estudos geralmente que consideram e geram informações relacionadas ao quê? À movimentação desses indivíduos, desses organismos. E aí a ecologia de movimento ela vem se mostrando, né, com grande suporte para nos poder basear nesse tipo de informação, né? Então, os dados de telemetria, de monitoramento, de movimentação, isso tudo ajuda a te poder fazer uma estimativa do nosso grupo que a gente tem em termos de deslocamento. Por que isso? Porque justamente o que vai ser, digamos assim, um pouco mais primordial para a definição desse tamanho de paisagem é justamente essa habilidade e capacidade de deslocamento que cada espécie tem ao longo da sua área territorial. E quando eu falo isso, eu na verdade estou querendo expressar em termos biológicos justamente o quê? O movimento diário e o movimento de dispersão. Ou seja, como se fosse uma estimativa, se tivesse esse dado, que é um dado bem mais ainda difícil, da área de vida do organismo, né? Então, se tivesse isso de fato quantificado, acurado, com segurança, a área de vida de uma onça é tantos quilômetros, tantos metros. A área de vida de tal morcego, da Assembleia de Morcego, é tantos quilômetros ou metros. De formiga é essa, de ave é essa. Então, essa seria a dimensão dessa relação da paisagem com a diversidade biológica daquele grupo, né? Porque ali que está justamente essa interação, né? Parâmetro de paisagem, configuração da paisagem, composição da paisagem, com o que a gente vai ter de medida de diversidade biológica. Seja densidade populacional, seja abundância, seja número de espécies, seja composição de espécies, e assim todas as medidas de diversidade que são usualmente contempladas e consideradas, né? E por que isso é tão necessário e importante a gente discutir, pensar e estudar quando a gente for fazer o nosso trabalho? Veja que não necessariamente, para ter essa discussão, o nosso trabalho tem que ser um trabalho de efeito multi-escala na nossa pesquisa, não. Para qualquer trabalho de paisagem, porque todo trabalho de paisagem vai exigir que a gente tenha uma definição, um tamanho de pelo menos uma paisagem, né? Então, para isso, a gente tem que ter essa discussão com base nessa compreensão da percepção do nosso organismo focal. Se for multiscala, também cai na mesma questão, porém, você está tentando identificar quais fossem os limites máximos e mínimos de poder definir que seria a paisagem. Ok? Tá, e por que vem justamente essa discussão? É justamente por causa dessa questão aqui, dessa ilustração aqui embaixo. Então vejam, por exemplo, aqui a gente tem o quê? Quatro regiões, não são quatro paisagens, quatro regiões. Então vamos pensar que cada quadradinho desse aqui, vamos dizer que fosse uma bacia hidrográfica nossa de estudo, né? E dentro dessa bacia hidrográfica a gente vai definir vários pontos de amostragem. Só que vejam, se eu chego aqui nessa paisagem de 35% de cobertura florestal e faço um ponto aqui, e, por exemplo, definir uma paisagem de 200 metros, que é essa primeira circunferência, esse primeiro círculo. Então, pensando numa métrica de composição, como, por exemplo, quantidade de cobertura florestal, aí, quantidade de hábitat, quantidade de floresta nesse caso, nesse primeiro círculo aqui eu vou ter 100% de cobertura, que está todo dentro desse bloco contínuo aqui, desse fragmento. Se eu vou para o segundo círculo, você já vai reduzir um pouquinho devido a essas bordas aqui. Então vamos dizer que vai reduzir isso para 97%. Enfim, conforme eu vou aumentando, vocês percebam que vai oscilando justamente que essa quantidade
de floresta que tem nessa minha paisagem, né? E isso ocorre para cada cenário desse. Então, apesar de eu ter uma paisagem numa escala regional que me apresenta o valor, por exemplo, de 95% de cobertura florestal no regional, mas em cada buffer desse, em cada raio desse, que representa cada paisagem, na verdade eu vou ter um valor específico daquela minha métrica que eu esteja utilizando. E aí que vai estar o problema. Porque pode ser que eu esteja selecionando uma escala que não seja adequada para o meu organismo, que qual ele não tem um padrão de resposta, ele não responde naquela determinada escala, e aí eu vou estar associando aquela informação daquela métrica naquela escala com a minha informação biológica e não vou ter nenhum efeito, né? Então, se eu for trabalhar, por exemplo, com abordagem de seleção de modelos, meu modelo nulo vai ser selecionado, e aí eu vou poder chegar à conclusão que a paisagem não está tendo nenhum efeito sobre aquela determinada assembleia. Mas, no entanto, que essa informação está equivocada, porque a minha medida de tamanho de paisagem foi uma que o meu organismo não responde. Então, logo, o modelo nulo sempre vai ser mais plausível do que um modelo com a minha variável preditora. Então, essa aqui que vem ser o quê? A grande questão, o grande problema do efeito da escala espacial, digamos assim, para a gente conseguir identificar e mapear a resposta da nossa diversidade biológica sobre os padrões de fragmentação, perturbação, perda de hábitat ao longo da paisagem. Perfeito? Ficou claro esse ponto aqui? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem dúvida, o comentário pode estar interrompendo durante a apresentação, ok? Fique à vontade. Então, nesse sentido, nesse contexto, que é importante a gente poder verificar e identificar, né, a questão da escala. E aí, indo por termos práticos, o que isso vem representar mesmo de fato? Essa primeira ilustração aqui. Então, vejam. Por exemplo, eu tenho aqui, novamente, que nem no exemplo anterior, esse quadradão que representa o meu contexto regional, por exemplo. E aqui dentro eu vou ter o quê? Vários pontos amostrais de paisagem que eu vou estar fazendo minha coleta biológica. E aí, para cada ponto desse, eu estou aqui verificando várias escalas, vários tamanhos de paisagem, que é como representa essa parte da ilustração aqui. Então, tenho um ponto aí, cria uma paisagem de 500 metros, outra paisagem de 700, outra de 800 e assim por diante. Veja que aqui nesse momento eu não tenho a informação exata, pura, definida, descoberta da tamanho da paisagem para o meu organismo. Mas quando eu faço isso e venho aqui e faço uma relação, por exemplo, de quanto eu tenho de quantidade de hábitat em cada paisagem desse, e vou relacionar com a minha variável resposta, que nesse exemplo vai ser a abundância, então a gente vem aqui para esse gráfico que a gente tem no eixo X, a quantidade de hábitat, que seria a quantidade de cobertura florestal, de 0 a 100%, e no eixo Y a resposta à abundância, seja lá de qual for a espécie. E assim eu vou ver o quê? Para cada reta, para cada escala dessa, eu vou construir um modelo. Nesse caso aqui, um modelo linear. Então, para cada paisagem, eu vou ter um modelo que vai me representar, sendo representado por cada reta. Então, veja aqui que cada reta dessa representa um tamanho de paisagem. Então, que vai ser um efeito de escala especificamente. E aí que começa justamente essa questão dessa problemática. Porque veja que não há um padrão. Dependendo da escala, eu posso ter um efeito positivo, posso ter um efeito negativo, posso ter um efeito nulo, que seria não um efeito. Então, é justamente o que? De eu estar considerando uma escala inapropriada e não pegar não identificar um padrão de relação entre paisagem e biodiversidade, justamente por causa disso. E aí, quando a gente pega cada modelo desse e, por exemplo, pegar um R quadrado ou pegar um iSafe, aqui no exemplo, pegar um R quadrado de cada modelo, e a gente verifica o R quadrado de cada modelo, de cada paisagem, o que a gente vê nesse exemplo aqui? Então, paisagens de menor tamanho, 1, 2 quilômetros, R quadrado muito baixo. De 2 para 4 você vai começando a subir, de 4 para cima começa a reduzir, sendo que o ponto mais forte, o ponto no qual o meu modelo dá uma maior explicação, mostra uma maior interferência da relação causa e efeito da minha paisagem, variável X, na minha biodiversidade, variável Y,
é justamente no raio, no tamanho de paisagem de 4 quilômetros. Então aqui está o quê? Minha escala de efeito. Então, ou seja, nesse exemplo hipotético teórico, é o tamanho de 4 quilômetros de paisagem, de raio, no caso, que é que vem mostrar a relação da paisagem, feita da paisagem na abundância desse organismo. Medidas que eu estivesse fazendo da paisagem em escalas menores, provavelmente eu poderia pegar informações equivocadas, né? Ou até mesmo erradas, justamente por estar pegando que no contexto de paisagem, do qual a explicação não é tão plausível. E a mesma coisa se eu pegasse acima, né? Acima no caso dos 4 quilômetros. Também teria a mesma ausência de padrão de efeito e de resposta. Então, nesse cenário, eu identifico que essa minha paisagem de 4 quilômetros é a mais adequado e nela eu sigo minha interpretação e a minha apresentação, minha inferência, minha conclusão, discussão, tudinho. Então, é justamente esse que venceu o problema do efeito da escala espacial nos nossos trabalhos de paisagem. Seja de efeito multiscala ou seja somente numa definição de uma única escala, numa escala singular. Né? Mas sempre tem que pelo menos fazer essa discussão e fazer essa análise. E aí eu já dei um informativo para vocês de como a gente vem definir essa paisagem. Primeiro, sabendo um pouco o home-ranger da espécie, do organismo, essa área de vida, sabendo um pouco do deslocamento que possa ter de conhecimento daquela espécie, daquele grupo por áreas de não hábitat, e a partir dessa capacidade de deslocamento e movimentação tentar estimar um tamanho de paisagem para aquele organismo. Tá, mas isso assim, são informações que a gente busca na teoria, né? Busca em alguns estudos que se tenham empíricos de dados de movimentação, telemetria, enfim. Mas se a gente supõe que até a maior realidade a gente não consegue ter esses dados, como a gente pode estar subsidiando para poder fazer essa escolha dessa escala? E aí, uma das rotinas bem comuns que a gente vem usando usualmente, que se traduz como uma alternativa para tentar suprir um pouco dessa lacuna de informação biológica, é a gente fazer para todos os trabalhos como uma etapa metodológica de um protocolo inicial, é uma análise multiscala por nossos dados. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na Mata Atlântica com besouro. Só que, por exemplo, eu não consegui achar na literatura, ou não tem mesmo, nenhuma informação da área de vida do besouro, do grupo de besouro específico, o que for. Né? Nem de movimentação, de deslocamento, de nada. Então, o que eu posso fazer, pelo menos? Tá, se eu não tenho isso, mas eu posso ter pelo menos uma noção mínima e máxima de quanto um besouro pode estar se deslocando utilizando de um espaço territorial. Então vamos dizer que ele começa deslocando a partir de 100 metros, 150 metros, algo desse valor, chegando a uma escala máxima de 2 quilômetros, 3 quilômetros, 2,5, o que for. Então vamos dizer que eu vou definir 2 quilômetros. Então eu defini com um ponto inferior inicial 100 metros e o segundo 2 quilômetros. E nesse intervalo eu vou fazendo várias paisagens. Então, a cada 20 metros, a cada 50 metros, eu adoto um critério, que pode ser baseado no tamanho do meu pixel, por exemplo, pode ser uma regra. E assim eu vou ter, então, paisagem de 100 metros, 130, 160, 190, e assim por diante, nesse exemplo, somado a cada 30 metros, até chegar a 2.000, que seria o que compreendia os 2 quilômetros. Fazendo isso, eu vou ter minha métrica que eu estou trabalhando, minha métrica de paisagem que eu estou trabalhando, quantificada em cada escala dessa, e aí venho e faço uma relação com a minha variável resposta, que é justamente esse processo aqui. Então, monto essas variáveis, diversas regressões, para depois verificar qual dessa tem o maior efeito, tem maior explicação. E a partir disso eu consigo identificar qual é a minha escala de efeito. Tendo essa informação, aquela minha escala de efeito vira minha escala padrão do meu estudo, e aí eu sigo com ele para poder desenvolver todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa. Perfeito? Mas vejo que essa etapa, apesar de envolver medida de variável preditora, medida de variável resposta,
elaboração de modelo, inferência do modelo, interpretação dele e execução dele, ele é uma etapa ainda metodológica. Ele não vai estar te mostrando o resultado da tua pesquisa, da tua pergunta, da tua pesquisa, nada. Ele só vai estar te orientando em qual escala a gente pode estar definindo, estar selecionando para poder sim seguir com o nosso trabalho, seja do que for a pergunta, seja se é termo de configuração, se é heterogeneidade, se é conectividade, se é borda e assim por diante. Então, essa primeira, digamos assim, etapa, uma etapa metodológica de análise que vai dar essa orientação. Então, essa é uma das, digamos assim, das séries que eu estive utilizando bastante para poder determinar e selecionar as nossas escalas quando a gente tem essa ausência, essa lacuna de informação biológica, né? E isso muito relacionado com os modelos lineares, então pode vir através de um R quadrado, de um coeficiente beta, de um valor de A e C, de B e C. Então fica a critério mesmo, digamos assim, do usuário, do pesquisador, em qual abordagem se sente mais confortável em estar seguindo. Mas o importante é estar verificando que cada escala dessa. Né? E por que isso daí vem ser importante? Né? Que justamente essa expressão aqui desse gráfico, ele pode, dependendo da forma que a gente está analisando, ela pode vir ocorrer nesses 4 cenários de erro. Então, por exemplo, veja que nessa compilação desses 4 gráficos, no meu eixo X, eu vou ter a escala da paisagem, vamos dizer que se fosse o tamanho do meu buff, praticamente, e aqui no meu eixo Y eu tenho o tamanho do efeito. Tá, então nesse primeiro cenário, o que eu verifico? Que o quê? Essa área cinza aqui é a área justamente qual eu quantifiquei as escalas que eu achei considerado. Então vejo que eu observei somente pequenas escalas, porém o efeito da minha paisagem estava na escala muito superior do que eu observei. Então já perdi informação aí. O segundo caso, eu defini paisagens muito grandes, no qual, sempre essa área cinza aqui, no qual eu também não conseguia observar o efeito da paisagem na minha diversidade biológica, porque foi superior ao local, digamos assim, ao tamanho da minha paisagem específica, que seria representada aqui pela seta. No terceiro exemplo, eu peguei um range muito limitado. Como eu dei o exemplo aqui do besouro, que fui de 1 a 2 quilômetros, esse exemplo aqui representaria que se fosse de 1 a 500 metros, por exemplo. Não consegui identificar porque o meu range foi muito pequeno. Se eu pegasse de 100 a 1 quilômetro, pode ser que conseguisse já abarcar o efeito dele e aí conseguir identificar de fato o efeito escala. Né? E no último, não consegui ter uma observação eficiente das minhas escalas devido também ao grande range de observações das escalas da paisagem. Então vejo que tudo isso daqui são cenários, são caminhos que a gente pode estar tendo ao longo da nossa discussão, da nossa, quer dizer, avaliação do trabalho. Tá, deixa. Tá, beleza. Talvez se tinha alguma pergunta, não tem. O Luiz Felipe falou que o slide parou na capa. Não está passando para vocês, não, o slide? Está passando sim, não foi só no início. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Então tá. Então, retornando. Então, esse que pode ser as problemáticas que a gente pode ter quando, justamente por estar codificando uma escala, digamos assim, inadequada. Tá. Então, bem, seguindo, e aqui, por exemplo, o que a gente pode estar vendo? O que como vem a expressão dessa escala já na diversidade. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui realizado pela Jax e pela Farrig, eles fizeram uma compilação, uma meta-análise, identificados de vários trabalhos e estudos que tinham escala pelo mundo publicado de diversos grupos taxonômicos. E aqui o que eles puderam observar? Veja primeiro, cada grupo taxonômico ele tem, digamos assim, um certo padrão, um certo range de escala, defesa de escala, seja de vertebrados e invertebrados, mas também elas perceberam que foi uma limitação dos estudos, que o range, essa barra cinza aqui, são os ranges das escalas consideradas em cada estudo. Então,
pegando aqui desses pontos, de todas essas faixas cinzas, uma média que se teve desse tamanho de escala foi até mais ou menos o que é aproximado 0,9, que seria mais ou menos por aqui. Mas que tinha toda, digamos assim, a desconsideração das escalas muito maiores. E isso pode ser justamente uma problemática em função da gente cair nesse problema aqui, por exemplo. Ok? Então, uma das evidências assim teóricas empíricas, digamos, é desse problema da escala. Tá, e o que vem refletir justamente essa difusão, essa problemática, todo essa mistura, esse resíduo para poder ter esse problema definido de escala. E aqui no outro artigo, numa outra publicação do Miguel e a Felg também faz parte, eles levantam 14, 15 hipóteses, se eu não me engano, de informações biológicas que vêm justamente condicionar a esse efeito de escala, que são justamente que é esse fluxograma aqui. Então, tudo começando o quê? Por uma variabilidade interregional, né? E essa variabilidade interregional ela vai expressar tanto informações biológicas das espécies, como também informações espaciais da paisagem em si. Então, de uma forma bem, bem direta. Então, questões de movimentação local, né, que é justamente aquele movimento diário. Isso vai ser expresso pelo homem-end, pelo tamanho da área de vida de cada espécie. É informação difícil de se ter, mas isso é uma coisa que afeta o tamanho da paisagem. Segundo, o movimento de dispersão. Então, quanto as espécies conseguem se dispersar ao longo de uma região, ao longo da paisagem. Conforme essa movimentação, essa escala pode ser muito maior, então ela pode ser muito menor, né? Vai ter essa variabilidade. Pegando a informação de movimento diário, local, movimento de dispersão, o que vem interferir e afetar isso? De forma biológica. Então, tamanho do corpo, habilidade de voar, o nível trófico, o comportamento, a habilidade da espécie, se ela é a característica, na verdade, se ela é migrante, se ela é residente, o tipo de alinhamento, a qualidade da matriz, o grau de fragmentação, o grau de perda de hábitat, né, o estágio de vida, mobilidade. Então, veja que, por exemplo, todo esse conjunto aqui de informações biológicas, ecológicas, de características das espécies, junto com as informações também da paisagem que estão relacionadas a isso, vão estar determinando o quê? Esse padrão de movimento de dispersão ou de movimento diário que vai refletir nesse home and dessas espécies. E aí vão estar interferindo diretamente nesse tamanho de paisagem com o qual cada espécie vem estar respondendo. Além disso, a gente também tem efeitos do quê? Populacionais, de densidade, então densidade da população, taxa reprodutiva, relações de espaço-tempo, fecundidade, abundância, ocorrência. Então vejo que tem digamos assim, diversos pontos, diversos temas biológicos que vêm justamente o quê? Acarretar esse efeito na relação paisagem com a diversidade. Agora, veja que isso aqui está tudo de uma forma teórica, e a gente ter esse tipo de informação para um grupo, para uma espécie, é praticamente quase que impossível a gente ter essa informação, né? Mas são coisas que a gente deve estar considerando justamente no nosso planejamento e nos nossos estudos, para a gente poder tentar sempre chegar, né, numa apresentação, no entendimento muito mais próximo do real mesmo, daquela realidade biológica que a gente está considerando. Então, nesse ponto aqui, em termos de escala espacial, o que eu gostaria de destacar? O que vem ser o efeito dessa escala espacial, né? O que ela vem promover em termos de resíduo, de interpretações equivocadas, caso a gente não tenha uma consideração, controle planejado, isso no momento do delineamento experimental da nossa pesquisa, né? E quais informações que a gente deve estar considerando, buscando literatura, consultando especialistas, que para a gente poder justamente fazer essa discussão nesse momento do planejamento para definir esse tamanho das escalas. Perfeito? Então, é esse que vem ser a expressão da escala espacial, do efeito da escala espacial na biodiversidade, diretamente. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ou está tudo claro, está fluindo? Comente aí, só para me ter um feedback se está indo bem a explicação, a transmissão, tudinho. Ok?
Tudo bem, então. Então vamos passar então para o efeito da escala temporal. Ok, se a gente viu o efeito da escala espacial, que até então a gente está preocupado o quê? De definir esse tamanho de paisagem para poder codificar como cada disposição, vamos pensar aqui no exemplo que fica mais fácil de entender, um ambiente florestal, como nossos fragmentos florestais estão dispostos na paisagem, como isso vai estar sendo codificado para poder depois ser inferido com os nossos dados de biológico. Beleza. Mas aí vem justamente o quê? Após disso, a gente tem um outro componente, que é essa dimensão temporal, que ela vem se expressar, às vezes um pouco mais evidente, às vezes um pouco não tão evidente, dependendo do momento, digamos assim, da perturbação histórica, temporal que a gente está pegando ali daquela paisagem amostral focal. E o que vem ser isso, justamente o efeito da escala temporal? Ela vem ser justamente qual que é o momento, qual que é o retrato que a gente está considerando ao longo do tempo, para definir minha paisagem, para quantificar minha paisagem e para aquele dado ou vir poder relacionar com o meu dado biológico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, conseguir identificar quando é que foi que ocorreu o grau de não o grau de perturbação, né? A perturbação em si naquela paisagem, né? E aí fazer a inferência com o meu grupo, que é o terceiro ponto. Esse meu grupo, ele é um grupo que ele tem uma resposta, uma facilidade à perturbação, uma resposta meio que imediata, ou ele demanda um tempo dessa resposta? Porque todas essas questões integradas vai estar me proporcionando que justamente esse efeito da escala temporal e que vai poder possibilitar ou não observar o efeito da paisagem na biodiversidade ou não. Então, por exemplo, nessa ilustração que temos aqui, nessa primeira figura aqui, na primeira parte aqui da figura. Então a gente tem aqui a riqueza de espécies no eixo Y e o tempo no eixo X. Aqui nós estamos trabalhando o quê? Com dois grupos taxonômicos, um vegetal e um invertebrado, né? Então a gente tem aqui uma plantinha, lá uma árvore, e a gente tem aqui uma borboleta. Uma planta, uma árvore, um vegetal como geral, eles têm um ciclo de vida muito longo, né? Muito extenso, de décadas até de centenas de anos, dependendo da espécie. Enquanto o invertebrado tem um ciclo de vida muito, muito curto, muito reduzido. Alguns de horas, alguns de dias, alguns de semana e alguns de meses e poucos anos no máximo. Né? Acho que não chega a contemplar uma década, por exemplo. Né? Devia ter máximo meia. Mas grande parte dias, semanas, algo do tipo. Né? Então há uma discrepância muito grande entre esses dois grupos taxonômicos em relação ao seu ciclo de vida. E justamente essa característica biológica deles vai tá sendo considerada na sua relação com a paisagem. Como? Então percebo que a gente está analisando esses dois grupos. Então as plantas são a linha azul e a borboleta que é a linha laranja. Ok. Então o que a gente vê aqui? Então a gente vê que nesse ponto aqui inicial a gente teve uma perturbação, que foi uma perda de hábitat, né? Fragmentou, teve desmatamento mesmo, então a gente teve uma redução de hábitat. Nesse caso, quando eu tenho aqui o número de espécies, que a riqueza de espécies está alta, eu tenho a perturbação para o organismo de ciclo de vida curto, que é a borboleta. Logo após da perturbação, ela já começa a responder a essa própria perturbação, a essa própria perda de hábito. Então, que vejo que ocorreu a perturbação, eu já começo a ter um declínio do meu número de espécies. Né? E esse declínio vai indo de forma linear, negativo, até que chega um ponto de equilíbrio, e esse equilíbrio é quando a gente tem o mínimo de riqueza de espécie, não tem mais nada. Certo? Então, essa fosse, digamos assim, a expressão do ciclo de vida em relação à perturbação nível da paisagem. Ciclo de vida curto. Quando a gente vem e analisa o organismo de ciclo de vida longo, que são as aves, tem a perturbação, mas, no entanto, ela não responde logo imediatamente. Vai demandando aqui, ó, vai demandando tempo para o número de espécies ir reduzindo. E esse tempo é relativamente longo. Até que chega um ponto que ele vai começar a reduzir, até chegar também no estágio de equilíbrio que a borboleta chegou há muito tempo antes, porque ela já meio que responde quase que imediata à perturbação. Ok? Então, justamente essa diferença
nesse tempo, do meu tempo de equilíbrio, o meu tempo de perturbação, é que eu vou estar chamando aqui do meu débito de extinção, né? Ou então seja o quê? Que seria esse meu tempo de relaxamento. Então, ou seja, eu tenho aqui minha paisagem original, no qual eu tenho aqui minha 100 espécies de borboleta. E eu cheguei, agora eu tinha 100% de floresta, só que eu vim e desmatei e ficou 47% de floresta somente. Então, nisso daí, das 100 espécies de borboleta que tinha, eu já perdi 70 espécies só com esse desmatamento. Sobraram 30. Dessas 30, eu já vou começar a perder ao longo dos próximos meses, uma, duas, 5, 10, até que eu vou chegar no estado de equilíbrio no final do ano que vem, por exemplo, que vai estar em torno de 5 espécies. Uma vez que a perturbação foi hoje, daqui a um ano e meio, praticamente eu consigo ter todo o impacto nessa nesse grupo de borboleta. Esse exemplo é bem teórico, né? Só por ilustrar um pouco essa apresentação. Enquanto isso, para a árvore, tem o mesmo cenário de 100% de cobertura florestal e reduzir para 47%, só que, no entanto, o meu número de espécies ainda permaneceu muito alto ainda. No entanto, eu tinha lá, vamos dizer, 500 espécies de árvores e hoje eu tenho 450 ainda. E o efeito dessa perda de hábitat, afetando diretamente para poder ocasionar um declínio significativo e representativo nessas árvores, só vai ser observado daqui a alguns anos, quem sabe até algumas décadas. Justamente o quê? Devido às árvores terem um ciclo de vida muito longo. Então, essa resposta à perturbação, principalmente essa perturbação, digamos assim, entre aspas, indireta, que é ver fragmentação, o perda de hábitat, então isso vai demandar um tempo. E esse tempo, justamente, do tempo de quando ocorreu a perturbação até chegar à resposta final do nosso grupo taxonômico, é o que a gente chama do tempo de relaxamento e que vai ser o nosso débito de extinção. Ou seja, perturbei, desmatei uma determinada paisagem de hoje e estou avaliando planta. Se daqui a 100 anos, vamos dizer que eu vou estimar que vai demorar 100 anos para toda a minha assembleia, minha comunidade de planta poder ter a resposta. Até daqui a 100 anos eu não mudar nada mais na minha paisagem, mesmo assim eu ainda vou ter grande perda de biodiversidade do que eu tenho hoje para daqui a 100 anos. Por quê? Porque esses 100 anos vai ser justamente o tempo que esse grupo, que as árvores vão demandar para poder ter resposta do efeito dessa perturbação de hoje. Então, caracterizando esse débito de extinção. Por isso o termo de débito, né? Que vem dizer assim, apesar que eu não mude nada, que eu não perturbe mais nada daqui para frente, mas, no entanto, tem um acumulativo dessa mudança que dá falta ser paga ao longo do tempo. Perfeito? E justamente o que? Esse grau de inclinação e diferença dessas retas, a gente observa aqui nesse segundo gráfico, por exemplo. A gente tem novamente no eixo Y a riqueza de espécies, e aqui a gente tem um preditor no eixo X, que é a área e o tamanho do fragmento. E aqui o que a gente vê? A gente vê a linha azul como se fosse expressando a relação espécie-área de uma forma clara, direta do ambiente natural, né? Então, assim, então a gente vê quanto maior a área, maior o número de espécies, lá que nem o Arrhenius propôs, identificou, depois veio sendo mais debatido pelo mercado, pelo Wilson. Então, a linha azul é como se fosse o quê? Essa área aqui natural, que não tivesse fragmentado em teoria e que representasse a relação espécie-área. No entanto, quando a gente vem avaliar isso para fragmentos, para manchas de hábito, numa paisagem fragmentada, a gente continua a observar esse efeito, essa relação ainda espécie-área, porém vejo o quê? Que há uma inclinação da reta, né? E essa que é representada aqui pela reta laranja. Então, ou seja, quando eu estou aqui, vamos dizer que esse fragmento aqui, esse ponto são 10 hectares. Então, quando eu estou aqui em 10 hectares, numa área sem perturbação, que é um hábitat contínuo, eu tenho aqui em torno de 20 espécies. Mas quando eu estou nesse mesmo ponto, no fragmento, uma paisagem fragmentada, esse ponto aqui representa 3 espécies, né? E essa diferença de inclinação das retas do ambiente natural para a reta do ambiente fragmentado me reflete justamente o que? Esse meu débito de extinção, né? Então, esse ângulo, esse valor beta do meu modelo representa essa amplitude do meu débito de extinção que vai ser representado aí por essa curva da relação, dessa diferença da relação espécie-área, esse exemplo. Deu para entender
essa parte aí do efeito do tempo? Acredito que sim, né? Então, só complementando isso, que a gente observa, novamente, essa questão da escala do tempo, do efeito do tempo, é o quê? Então, quando a gente vem aqui nesse primeiro gráfico, então a gente tem aqui o tempo t0, que é o nosso tempo sem perturbação. Vamos pensar que o nosso eixo x é a nossa variável, a quantidade de hábitat, a conectividade, qualquer parâmetro da paisagem, enquanto o nosso eixo y é a ocupância, poderia ser número de espécie, a mudança, o que for. Então, contando no tempo inicial, não tem nenhuma perturbação, minha relação aqui está meio que nula. Mas a partir do momento que eu penso num tempo t1, aquele tempo logo inicial após a perturbação. Então já vou ter uma perda de biodiversidade no primeiro momento. Segundo, o tempo Tx, pode ser um T12, T3, o que for, isso já vai reduzindo até eu chegar no tempo mesmo que vai ser tudo pago, que é o meu tempo final de resposta. Então, justamente essas diferenças, né, entre os ângulos de cada reta vai me expressar o meu débito de extinção. E isso daí vai variar muito, não somente com a questão do ciclo de vida do nosso organismo, né? Mas como essa sensibilidade dele ao grau de perturbação. Então vamos ver aqui, por exemplo, nesse segundo gráfico. É a mesma questão. No X, algum parâmetro da paisagem, seja quantidade, qualidade que for, e aqui a ocupância, a abundância, o número de espécies. Okay? Então, nesse primeiro momento que a gente tem dois cenários saindo também novamente do ponto T0, sem perturbação, e essa reta vermelha vai me indicar o quê? Uma espécie que ela, digamos que ela em pequenas, que ela, digamos assim, é mais resistente a pequenas perturbações. Então, ou seja, eu estou aqui numa qualidade de hábitat relativamente mais ou menos essa variação. Conforme eu vou aumentando essa minha perda, essa minha linha vermelha ela vai perdendo algum pouco, mas vejo que esse decréscimo e essa diferença desse decréscimo para o meu tempo inicial, ela vai se aumentando de acordo com fosse o tempo, mas aqui de acordo com o grau da conectividade ou da quantidade, do que for. Né? Mas ao longo do tempo. Então ela tem uma resposta, digamos assim, X em relação a essa perturbação. Porém, ao mesmo grau de perturbação, uma outra espécie ela já começa a ter o quê? Ela já tem um impacto muito mais forte. Porque, veja, nesse ponto da perturbação, por exemplo, enquanto essa daqui ainda continua tendo uma alta ocupância, essa outra aqui já começou com a ocupância lá embaixo, que tende a decrescer ainda mais. Essa espécie A, em diferença da espécie B. Então, essa característica biológica, que pode ser até o ciclo de vida, um exemplo nesse caso, é, vai ser muito considerada nessa expressão desse efeito e nessa estimativa do débito de extinção. Que para essa espécie aqui mais sensível, né, essa diferença para o tempo inicial, para o contexto inicial, é muito maior do que essa que é um pouco mais resistente. Ok? Então, esse que vem ser a questão e a problemática da escala temporal nos nossos trabalhos. Por quê? Porque se eu chego hoje, vou medir uma paisagem fragmentada da Mata Atlântica e vou medir árvores hoje, agora, 19 de março de 2019. Medir lá, estou com meus dados de diversidade, meu dado de IDAP, o que for, de árvore, e aí eu vou querer relacionar aquilo com a paisagem de hoje. Ok? Faço lá, mapeio minha região, quantifico lá a quantidade de água, tamanho do fragmento, jogo nos meus modelos lineares e quando vejo não encontro resposta nenhuma, e aí saio com a conclusão que a paisagem não está afetando a minha assembleia de árvores lá na Mata Atlântica em alguma região dela. Tá. Só que, no entanto, para esse momento agora da paisagem atual, as árvores não estão respondendo, porque elas estão respondendo àquela configuração de paisagem que, apesar de estar hoje, mas que ela foi gerada o quê? Há 50 anos, há 30 anos atrás. Então ela está respondendo ainda aos acontecimentos e modificações que ocorreram há 30 anos. E o que tiveram ao longo desse tempo até hoje, isso também ainda vai ser, digamos assim, pago ao longo dos anos até chegar nesse novo estágio de equilíbrio. Então aí vem um dos problemas justamente de dever considerar a dimensão temporal nos nossos estudos para justamente poder evitar esse tipo de problema e que pode ocorrer bastante. Então, e verificando isso que a gente discutiu nessa abordagem espacial e temporal de forma prática, mostrando aqui dois exemplos
inclusive aqui do Brasil, Mata Atlântica, de impactos desse efeito dessa escala espacial e da escala temporal na biodiversidade, como a gente vê isso aí. Então, um exemplo da escala espacial foi esse trabalho aqui realizado pelo professor Danilo Boscolo, na Mata Atlântica, trabalhando com 3 espécies de aves endêmicas de lá, que são essas 3 aqui. E o objetivo do estudo é justamente o quê? Verificar o efeito multiscala nessas 3 espécies. Né? No caso, seria a taxa de ocorrência e probabilidade delas. Então, eles tinham a amostragem de informação por fragmento, e aí de cada fragmento eles foram criando diversos tamanhos de paisagem. E nisso, o que eles foram fazendo? Eles trabalharam com uma abordagem multiscala, e essa abordagem representava justamente o quê? Eles construíam modelos de ocupância baseado o quê? Numa determinada escala com uma determinada variável independente, preditora da paisagem, alguma métrica relacionada a essa abundância. Então, um modelo relativamente simples. E também fizeram uma abordagem uma abordagem multiscala. O que seria essa abordagem multiscala? Seria no mesmo modelo considerar métricas medidas em escala diferente. Então, ou seja, imagine que eu tenho aí, nesse exemplo, vamos dizer que seja a abundância, a probabilidade de ocupância, em função que do quantidade de floresta que eu tinha num raio, uma paisagem de 800 metros, mais o grau de isolamento médio numa paisagem que eu tinha de 600 metros, mais o número de fragmentos numa paisagem de 300 metros. Então vejo que aí eu tenho 3 variáveis de paisagens diferentes, mas não é esse que faz ser multiscala. O que faz ser multiscala é que cada uma delas foi medida numa escala diferente. Uma a 800 metros, outra a 600, outra a 300. Então eles tinham esse modelo multiscala e tinham modelos separados por cada escala singular. Então, probabilidade de ocupância em função da quantidade de floresta em 800, um modelo. Probabilidade de abundância em função da quantidade de floresta em 400, outro modelo. E assim ia com as variáveis e por cada escala. E aí o que foi que eles foram perceber, que puderam identificar? Que é justamente o que está expresso aqui nesse gráfico. Então no eixo X a gente tem as escalas espaciais, aqui no eixo Y a gente tem os valores de ocupância de cada espécie. E o que a gente vai ter aqui? Esse traço, essa linha aqui é o traço médio da variabilidade de resposta dos coeficientes estimados de cada regressão, né? E a gente vai ter a resposta de cada escala. Então, para as 3 espécies, vejo que baixas escalas de 400 metros tiveram a menor explicação. Né? Então, escalas intermediárias entre 600 e 1000 metros foi que tiveram a maior explicação, principalmente para as 3 espécies. Mas o que foi mais interessante foi que para todas as 3 espécies, o modelo multiscala ele era o mais plausível, ele era o mais expresso com melhor explicação. Então, o que isso quer dizer? Que isso quer dizer que para cada parâmetro da paisagem, cada espécie destas aqui, tem uma relação. Então, por exemplo, a Periglena leucóptera, hipotetizando, para a cobertura florestal, ela estava respondendo numa paisagem de 500 metros. Porém, para o grau de isolamento, ela estava respondendo numa paisagem de 800 metros. Apesar de ser o mesmo dado biológico, a mesma paisagem, porém a informação da métrica, o conceito da métrica ser diferente, um ser baseado em isolamento, em distância, outro ser baseado em quantidade, essa daí faz com que faz com que a escala seja totalmente distinta. Então a gente tem esse efeito multiscala, então essa compilação desse guarda-chuva, digamos assim, de métrica, de inferências dessa escala da paisagem com a variável biológica fez com que para todas as espécies a abordagem multiscala fosse expressa e por isso ter sido o melhor modelo, certo? E aí para o tempo, o que a gente verifica? Também um outro trabalho realizado na própria Mata Atlântica que considerou justamente o que? Avaliar essa dimensão temporal. E aí chegou nessa abordagem do time lag, que é o trabalho aqui do Alexandre Uezu, junto com o Jean Paul Metzger, lá da USP. Então o que foi que eles verificaram? Lá na região do Pontal do Paranapanema, eles tinham informações geográficas desde a década de 1950 até a década de 2000. Então eles já realizaram o mapeamento disso e puderam perceber a modificação do processo de perda
e fragmentação de hábitat na região e quantificaram isso para cada data dessa, né? Com o tamanho de fragmento, distância do vizinho mais próximo, quantidade de floresta. E aí eles puderam perceber o quê? Vejo que é justamente esses dois gráficos, com cada ano, conforme ia se passando o tempo, as métricas isso mudando. Então, a gente tinha perda, veio a redução aqui da cobertura florestal, porém veio o aumento da distância do vizinho mais próximo entre os fragmentos, então aumentou o grau de isolamento, o número de manchas foi reduzindo porque foi fragmentando bastante, o tamanho também do fragmento maior, ele teve um pico, mas depois ele foi reduzindo ao longo do tempo, então vejo que teve essa oscilação, essa modificação ao longo da paisagem. E o que foi que eles fizeram com esse tipo de informação? Eles pegaram isso e associaram o quê? Com um dado biológico de aves do momento da coleta, que se não me engano foi no início da década de 2000 também. Então, ou seja, então eles tinham uma comunidade biológica da ave e fauna amostrada na década de 2000 e eles tinham paisagens desde a década de 1950 até a atual. Se eles pegassem e só fizessem o quê? Dado biológico de 2000 com paisagem de 2000 e fizesse o modelo, provavelmente eles poderiam encontrar nenhum tipo de relação, né? Ficar, pô, a paisagem não tá determinando, influenciando a diversidade biológica de ave e fauna aqui. Então deve ser outros parâmetros. Porém, aí eles poderiam cair no erro de não estar compreendendo de fato o processo por inteiro, que foi o que eles observaram. Que foi que eles identificaram? Como eles tinham as paisagens dos outros anos e associaram cada paisagem, criaram um modelo para cada paisagem dessa, eles perceberam justamente o quê? Que a comunidade de ave estava respondendo justamente que, ó, a padrões de paisagem da década de 70 ainda. Então, ou seja, para a coleta que foi feita em 2000, para aquela assembleia que está ali em 2000, em termos de escala de paisagem, a resposta temporal está sendo para a modificação que ocorreu em 70. Então, ainda tem uma taxa de perda acumulativa que deve ocorrer, mesmo que se estagne a paisagem daqui para sempre, não haja mais nenhum tipo de modificação, ainda vai ter declínio da diversidade biológica devido às modificações na década de 80, de 90, até chegar ao contexto de 2000. E aí caracterizando, sim, esse time lag, esse tempo de relaxamento e um débito de extinção para essa região, para esse grupo de faunas, que é justamente aqui esse modelo. Vejo que foi o melhor encaixe da relação, nesse caso aqui, espécie-área, com as espécies mais sensíveis de aves, foi o padrão de paisagem da década de 78. Ainda tem essas três modificações desse contexto até chegar no contexto de 2000 para ocasionar o que é uma perda de espécies, né? A perda da biodiversidade local, focal daquele grupo. Então, esse é um dos exemplos que eu queria estar destacando e mostrando para vocês de como a dimensão temporal ela deve ser considerada, pensada nos nossos estudos, né? Não necessariamente estamos indicando aqui que todos os trabalhos têm que considerar o tempo como pergunta. Não. Mas pelo menos não, no momento da discussão do delineamento, pensar como você vai estar controlando, porque esse efeito pode ter e isso pode gerar um enviesamento na interpretação dos resultados, né? E gerar conclusões equivocadas, né? Então, esse que vem ser a grande questão. E essa foi a proposta desse webinar de uma forma teórica. Agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco como isso, em termos práticos, a gente consegue gerar esses dados de nível de paisagem numa escala espacial, né? Então vocês vão ver, na verdade, que é uma rotina muito simples, muito básica, porém vai ser repetitiva, porque é a mesma questão, a mesma codificação que eu faço somente considerando uma paisagem, de qualquer atributo de métrica de paisagem, eu só vou ter que fazer isso várias vezes se eu trabalhar numa abordagem multiscala. Ok? Nessa parte aqui teórica, se vocês tiverem alguma dúvida, tem algum comentário, se tiver, vocês podem estar perguntando aí. Certo? Então vamos aqui para o ArcGIS. E aqui no ArcGIS eu tenho uma paisagem aqui qualquer. E tenho aqui duas escalas de paisagem. Uma escala de 1000 metros e uma escala de 300 metros, que eu defini aleatoriamente. Então esse daqui. Beleza? O que eu vou fazer? Então vou quantificar essas duas métricas para essas duas escalas e comparar os resultados. Para isso eu vou estar utilizando uma ferramenta, um software chamado Pet Analyst, que a gente vai estar, que a gente também utiliza e explica muito melhor detalhadamente durante o curso. Aqui eu só vou estar executando ela de forma um pouco direta e objetiva,
só para estar gerando, na verdade, para tentar mostrar para vocês no final o efeito da apresentação desse resultado, dessa distinção que pode ter nos dados, certo? Então, só fazer aqui um intersect entre essas variáveis rápido. Então, faço da minha paisagem. Esse processo aqui, de quem está assistindo e tem um conhecimento com SIG, ele é só por causa fazendo isso só por causa da demanda do software mesmo, que exige esse tipo de prévia, de premissa. Então fiz intersect do meu buff de 1000 com meu shape de floresta. Só que ele tá lento, já devia ter calculado isso. Esperar de carregar. Carregou. Então se eu ver aqui o atributo dele, dá as informações dos dois, né? Beleza. E faço a mesma coisa com o meu buffer de 300. Também gerou aqui. Então vejo que ele gerou os outros dois shapes, que são esses shapes na verdade que vão nos interessar. Que são esses daqui. E aqui eu venho no Patch Analysis e venho numa item de análise by region. E aí eu seleciono cada escala, esse shape dos intersects de cada escala. A classe que eu quero, que eu vou escolher a classe de uso, que a única classe é floresta. E esse region é justamente o ID de cada buffer, que nesse caso aqui tenho 6 buffers. E escolho um diretório para poder salvar esses meus dados. E eu vou estar dando o nome de Reflex 300. Manda ele executar. Ele gerou aqui já o resultado. Vou fechar, depois abro de novo. E vou rodar esse daqui para o meu de 1000. Me gerou. Tá. E agora aqui eu venho e vou abrir as duas planilhas de resultado para poder justamente verificar essa comparação. Com o ArcGIS, não sei porque, apesar de toda a sofisticação dele, ele tem uma limitação, a gente não consegue abrir duas tabelas de atributo ao mesmo tempo. Pelo menos se consegue, eu não sei, não descobri, conversei com várias pessoas e também nunca ninguém soube. Mas vamos lá. Então vamos pensar, essa paisagem aqui 1. Vamos pegar aqui a métrica de número de manchas, número de patch, que fica só para ficar um pouco mais fácil de poder estar gerando. Vê que no Patch Analysis ele gerou várias métricas a nível de paisagem, mas que aqui a gente não vai entrar em detalhe, a gente discute isso melhor durante o curso. Mas vamos pegar somente essa métrica de número de mancha. Então vê que para paisagem 1 teve uma mancha, para 2 teve 3, para 3 teve 1 e assim foi, 3, 2, 1. Isso na paisagem de 300 metros. Quando a gente pega a paisagem de 1000 metros, a gente já vê o quê? A paisagem de 1 se manteve com 1, porém a 2 já teve 4, a 3 teve 1, a 4 já teve 6. Então vejo que teve o quê? Já teve uma grande diferença na medida, na métrica de paisagem. Que nada mais é isso
em tudo que a gente viu no início da apresentação, nos exemplos, no que a gente debateu nessa última hora, né? Então, justamente nesse momento aqui, quando a gente está fazendo nossa pesquisa, fazendo nossa codificação e vai gerar essa métrica aqui, que a gente vai ter, que a gente vai estar gerando esse dado, e esse dado pode estar sendo relacionado, interpretado equivocadamente com o nosso dado biológico nas próximas etapas da nossa pesquisa, né? E essa rotina, essa prática, é só para mostrar, de certa forma, como que a gente chega, por exemplo, informações aqui nesse tipo de análise, para esses trabalhos, para gerar os modelos multi-escala, digamos assim. Então a gente faz isso, praticamente fazer isso daqui com as escalas que a gente tem focado, determinado, discutido, enfim, né? Então, isso daqui é uma forma prática da expressão desse efeito de escala. Ok? Então, era isso a proposta desse webinar de hoje à noite. Se ficou alguma dúvida em relação à parte teórica, à parte prática, agora vocês podem estar comentando. Aqui eu já deixo para vocês direto o meu agradecimento e o meu contato por e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao curso, sobre a temática, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo. Foi especialmente em relação ao curso, alguma questão da ementa, qual que vai ser as abordagens, o software que vai estar utilizando, pode mandar e-mail, questionamento para esse e-mail aí que eu respondo assim que ver. E se fosse por questões mais contratuais, de forma de pagamento, valores, infraestrutura, vocês podem estar entrando em contato direto com o próprio LabGIS mesmo, que vai estar, que dá suporte, essa orientação para vocês. Ok? Deixa eu só voltar a compartilhar aqui o vídeo aqui. Então era essa a nossa proposta de hoje à noite. Espero que tenham ficado claro essa abordagem aí, e a importância de estar considerando a escala nesses trabalhos, nesses estudos, né? O que ela vem a ocasionar de certa forma. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Só um momento. Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, pode estar escrevendo. Certo? Só não tá pra... Eu vou compartilhar aqui o vídeo novo só para ver se eu consigo voltar pro chat que eu não estava vendo. Cadê? Só um momento que deu algum problema aqui que eu não estou conseguindo visualizar os comentários. Como é que esse negócio aqui? Tá, consegui agora. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Expedito está perguntando se vi na sua tela aqui no Fragstat. Tá. Sim, Expedito. No curso a gente vai utilizar, em termos de software, a gente utiliza o ArcGIS, com algumas extensões. Então ele, digamos assim, de SIG, é o único que a gente vai estar utilizando. Vai ser o principal. Né? Mas a gente tem rotina no Fragstat, inclusive várias rotinas dele. A gente tem rotina no Conefor para cálculo de conectividade funcional. A gente tem rotina no GRASS para conectividade. Trabalha com Patch Analysis no ArcGIS, como a gente viu. Trabalha com o Villate também, que é no ArcGIS. Então esses são os softwares que a gente vem abordando no curso. Isso, E aí a gente vai ver métricas a nível de mancha, a nível de paisagem, a nível de classe, todas as abordagens de escala que se tem de métricas. Então a gente vai ser
vai ser abordado e apresentado durante o curso também, vai ser debatido sobre isso. Ok? Métricas e dados vetoriais, matriciais, enfim, assim por diante. Ok? Mais algum comentário, alguma dúvida? Tem falar? Se não tiverem mais nada a comentar, meus caros, então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse bate-papo que a gente teve agora. Não só a discussão teórica, como a própria apresentação dessa pequena prática relativamente bem simples, mas que é através dela que a gente consegue, de certa forma, já verificar e ter esses dados para avaliar efeito escala, multiscala, nessa perspectiva. Ok? Então, se ninguém tem mais nada a perguntar ou a comentar, eu vou encerrando por aqui. E já agradeço demais. Deixa eu ver se tem alguém falando que está aparecendo. Tem mais pergunta aqui que não estava aparecendo para mim. Tá. Como calcular efeito? O Igor Luiz está perguntando, né? Como calcular efeito de borda nessa avaliação? Então, efeito de borda, o Igor. Nesse caso, ele pode estar numa outra medida multiscala, mas não somente pela questão do tamanho da paisagem, mas a questão também do tamanho da borda. Né? Uma vez que a gente não tem uma informação, digamos assim, consolidada, padronizada da borda. Né? Quanto que é o efeito de borda, de certa forma? A gente tem aquele factóide padrão convencional de 100 metros para ambientes florestais, baseado muito nas informações lá do Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, lá em Manaus, lá no Amazonas, mas pode estar trabalhando com várias distâncias de borda para tentar verificar o efeito da borda, seja no estoque de carbono, seja na mortalidade de árvores, na riqueza de árvores, ou de qualquer organismo que se tenha. Então, faça uma abordagem que também, novamente, multi-escala, porém não por tamanho, mas por efeito de borda. Então, 10 metros, 50 metros, 70 metros, 100 metros, e vou considerando isso como borda. Há possibilidade de fazer isso, o Fragstat calcula a borda, Village calcula a borda também, então, inclusive, a gente vê isso, como calcular métrica de borda durante o curso. Tá, 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 tá. Sei se deu pra compreender. Eu vi que tu tinha perguntado mais antes, só vi agora a tua pergunta, Igor. Foi mal pelo tempo aí na resposta. Tá, que mais? O efeito de borda é visto no curso, sim. A gente vê como codifica a borda tanto no Village quanto no próprio Fragstat. Inclusive em formato batch, né? Para tentar otimizar o processamento. Esse patch no ArcMap, o Spud está perguntando, esse patch no ArcMap tem a mesma funcionalidade? Funcionalidade qual? Funcionalidade que? No ArcMap, sim, tem o Expedito. Assim, eu te confesso se eu não sei se a extensão dele está para o ArcMap no geral. Na verdade, não, você está falando de ArcMap. Não, ArcMap é da QGIS. Não entendi essa pergunta. Esse patch no ArcMap tem a mesma funcionalidade? Não, então, o Patch Analyst ele só funciona dentro do ArcMap. Ele é uma extensão do ArcMap. Ok? Guilherme está perguntando: esse curso é oferecido presenciais no LabGIS? Não, Guilherme. Esse curso é oferecido de forma online. Ok? Você faz a inscrição, participa lá do curso e a gente tem dias específicos, horários específicos, sempre noturno, das aulas que ocorrem sempre nas segundas e terças de 8 às 10, e nas terças e quintas vocês têm o momento de tutoria, que se não me engano é de 8h40 às 10, alguma coisa assim. Então tem esses pontos fixos, todos eles são gravados, e aí todo o curso, toda a discussão do curso, além de ser gravada, ela é disponibilizada para vocês, né, durante o curso. Então, vai as gravações do curso, da tutoria, das aulas, das discussões, vai os softwares, vai o dataset, vai a apostila, tem um fórum. Então, tudo isso faz a compilação do curso. Né? E ele é
online, à distância. O que mais? Estou passando sim, mas foi no início, tá? Estamos ouvindo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tenho certeza que você está utilizando na Arquimepo tem a funcionalidade do Fragstat. Ah, tá. O Expedito queria saber se o Pet Analysis tem a mesma funcionalidade do Fragstat. Não, não tem. O Pet Analysis faz métricas somente a nível de paisagem. O Fragstat faz métricas a nível de mancha, classe e paisagem. O Pet Analysis, tanto paisagem quanto classe também ele gera. Porém, assim, muita não. Todas as métricas que o Pet Analysis calcula, a gente consegue calcular no Fragstat. Mas nem tudo que a gente calcula no Fragstat, a gente consegue calcular no Pet Analysis. Ok? Que mais? Tá. Sim, tanto o vídeo quanto os slides vão ser disponibilizados para vocês. O LabGIS vai estar enviando algum convite para uma lá direta, alguma coisa assim, informando quando já estiver disponível. Perfeito? E vocês podem estar tendo contato com isso, tá? Verificando tanto novamente a apresentação como acesso ao PowerPoint da apresentação. Vai ser disponibilizado. Assim como ocorre no curso também. Luiz Felipe. A ementa do curso pode acessar no site do LabGIS. É só jogar no Google lá, LabGIS, vai aparecer o site deles, você entra na parte de curso e vai ter todos os cursos que eles oferecem, que são diversos cursos da abordagem sempre de SIG e assessoramento remoto, e dentre eles tem o nosso curso de paisagem, que é a estrutura de paisagem codificando parâmetros espaciais. Aí nesse site você consegue verificar toda a ementa, toda a cronologia e a sequência que tem das aulas, do conteúdo que é proposto. Ok? Claramente, perfeito. Tá. Então, acho que aqui. Não. Aparentemente não tem mais perguntas. Se tiverem, podem estar passando. Mas é que já respondi todas. Beleza. Cadê? Tá, então é isso, né? Então é isso que a gente tinha para conversar, para apresentar. E novamente ressalto qualquer dúvida em relação ao curso. Pode estar em contato comigo ou papo diretamente com o LabGIS, né? E garanto para vocês que a gente vai estar aprendendo e discutindo muitas coisas relacionadas, sempre voltado para conservação e restauração, que podem ser aplicadas tanto no ambiente acadêmico, né, nas teses, dissertações, TCC, monografia de quem estiver trabalhando nessa área, como também a gente consegue também relacionar isso para atividade de consultoria que demanda, tem alguns TR específicos do ICMBio, do IBAMA, que exige alguma área de paisagem para obra de infraestrutura, que a gente consegue também estar conversando, dialogando sobre isso para ver como essas abordagens, essas métricas podem estar sendo aplicadas. Ok? Então, beleza. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. E a gente se encontra e espero encontrar vocês, reencontrar no curso. Ok? Em algum momento. Beleza? Então tá, meus caros. Boa noite e até a próxima. Abraços.